Matemática 12º ano, ensino médio, são dois dos níveis que esta aula pretende abranger. Complexos, aula 3. Operações na forma trigonométrica. Sumário pré-requisitos. Nesta aula vamos falar relativamente ao capítulo dos números complexos, de operações com números complexos na forma trigonométrica. Os pré-requisitos necessários para perceber a aula na totalidade é ter conhecimentos gerais referenciais cartesianos, trigonometria, operações com radicais, claro, naturalmente, para além de tudo o que diz respeito a números complexos que esteja para trás desta matéria, como, por exemplo, escrever um complexo na forma trigonométrica. Conceitos fundamentais a reter, palavra-chave. No fim da aula, o estudante deverá saber determinar o conjugado e o simétrico de um complexo na forma trigonométrica, operar complexos na forma trigonométrica, desde a multiplicação, divisão, potenciação e radiciação, conhecer as principais vantagens de operar complexos na forma trigonométrica e também o significado geométrico e analítico das raízes indicianas de um complexo. Aula extremamente importante. Vamos então às operações com complexos na forma trigonométrica. Podemos efetuar as operações de multiplicação, divisão, potenciação e divisão de números complexos diretamente a partir da sua forma trigonométrica. As vantagens incluem a simplicidade, os cálculos são muito mais simples, e o seu enquadramento geométrico. Dá para estabelecer paralelismos com o plano complexo de interpretação muito importante. Vamos então à multiplicação de números complexos. Se tivermos dois complexos, Z1 e Z2, em que Z1 é ρ1 x θ1 e Z2 igual a ρ2 x θ2, dois complexos representados na forma trigonométrica, quando os multiplicamos, basta multiplicar os módulos e somar os argumentos. Ou seja, fica ρ1 vezes ρ2 x θ1 mais θ2 e com isto ficamos com o número complexo resultado do produto Z1 por Z2. De facto, Z1 vezes G2 vai ser ρ1 x θ1 vezes ρ2 x θ2, que é ρ1 vezes ρ2 x de cosseno de θ1 mais i seno de θ1 vezes cosseno de θ2 mais i seno de θ2. O que se fez neste passo foi a expansão de x de θ1. Já sabemos que x de θ1 representa cosseno de θ1 mais i seno de θ1. Situação semelhante para θ2. Multiplicaram-se os módulos e, portanto, fica esta expressão que aqui estamos a ver. Agora vai-se desenvolver através da regra distributiva mista, multiplicando cosseno de θ1 com cosseno de θ2, o cosseno de θ1 com i seno de θ2, o i seno de θ1 com cosseno de θ2 e o i seno de θ1 com o i seno de θ2, e chega-se a esta expressão desenvolvida. Aqui já se colocou o i em evidência, e com isto, se tiver em conta uma conhecida fórmula do cosseno da soma de dois ângulos, que nos diz que cosseno de alfa mais beta é cosseno de alfa, cosseno de beta menos seno de alfa, seno de beta, vai-se ver que aqui nós temos precisamente a mesma coisa, só que em vez de alfa temos θ1, em vez de beta temos θ2, e conseguimos, com base nesse resultado, escrever esta primeira parte como sendo cosseno de θ1 mais θ2, esta segunda parte a mesma coisa, só que para o seno, e depois então chegamos ao resultado final de que fica ρ1 vezes ρ2 x de θ1 mais θ2. Portanto, a dedução destes resultados é muito importante para ganhar alguma capacidade teórica, inclusivamente para fazer demonstrações. Vamos ver um exemplo. Ora, temos aqui que o produto destes dois complexos multiplica-se o 3 por 5 e soma-se a π3 menos π4. É o que aqui está, é a aplicação direta da fórmula. E agora resta-nos simplificar π3 com menos π4. 3 vezes 5 dá 15. Ora, π3 é a mesma coisa que 4 dozeavos de π, reduz-se ao mesmo denominador 12. E fica, portanto, 4 dozeavos de π menos 3 dozeavos de π, que é simplesmente π sobre 12. E ficamos então com o exemplo do produto de dois complexos. Interpretação geométrica do produto de um número complexo por i. Vamos ter que, quando multiplicamos... Ora, vamos então a isto. Sendo A o afixo de um número complexo z, o afixo B do complexo z vezes i, o afixo B do complexo z vezes i obtém-se a partir de A por uma rotação centrada na origem e de amplitude π meios. Bom,
Nada melhor do que uma ilustração geométrica deste conceito. Antes disso, vamos justificar analiticamente, seja z igual a ρ cis de θ. O i vai ser cis de π meios, escrevermos o i na forma trigonométrica fica cis de π meios, e se multiplicarmos um pelo outro, vai ficar o que estamos aqui a ver, ρ cis θ vezes 1 cis de π meios, e chegamos a ρ cis de θ mais π meios, de acordo com a regra do produto que vimos anteriormente. Temos que multiplicar os módulos, neste caso ρ vezes 1 dá ρ, somar os argumentos, ficamos assim. E agora então chegamos ao resultado, de facto há uma diferença de argumentos de π meios. Ilustração gráfica. Afixo do complexo Z. E agora, se fizermos a multiplicação por I, temos o ponto B, que tem como imagem geométrica. Aqui temos então o ponto. Vamos ter então uma rotação de centro na origem e de amplitude π meios. Portanto, para passar deste ponto para este ponto. Ou, se quisermos, para passar deste vetor para este vetor. Inverso de um número complexo. Temos então z igual a ρ cis de θ, um complexo não nulo. O seu inverso vai ser z elevado a menos 1, que é 1 sobre z, é a notação que nós utilizamos, que vai ser o inverso do módulo e o simétrico do argumento. Ou seja, para passar de um número para o seu complexo, basta passar de um número para o seu inverso, basta fazer o inverso do módulo e o simétrico do argumento. Para demonstrar este resultado, eu insisto em demonstrar, dá capacidade de demonstrações ao aluno. Vamos considerar Z1 igual a ρ1 cis θ1 e ρ2 e Z2 igual a ρ2 cis θ2, o seu inverso. Ora, por definição de inverso, nós temos que o número é inverso do outro quando o produto dá igual à unidade. É o que acontece também nos números reais. 2 vezes 1 meio é igual a 1, 3 vezes 1 terço é igual a 3. Nos complexos tem que acontecer o mesmo. Dá-se o caso de, quando multiplicamos os dois complexos pela regra do produto, vamos ficar com o produto dos módulos e a soma dos argumentos. Por outro lado, também sabemos que I1 dá para escrever simplesmente como sendo cis de 0. É um caso trivial. Agora temos que igualar estes dois complexos com base na fórmula conhecida que diz que dois complexos só são iguais quando têm módulos iguais e quando os argumentos se relacionam desta forma. Portanto, o argumento do primeiro é igual ao argumento do segundo mais 2kπ com k pertencente a z. Neste caso concreto, temos que ter ρ1 vezes ρ2 igual a 1, que é o módulo do segundo complexo, e o argumento do primeiro, θ1 mais θ2 igual a 0 mais 2kπ. Dá-se então o caso de o ρ2 ser igual a 1 sobre ρ1, que era o que nós pretendíamos aqui, e o θ2 vai ser igual a menos θ1 mais 2kπ. Nesta fase, temos então a conclusão que Z2 é igual a 1 sobre ρ1 cis de menos θ1 mais 2kπ, portanto já sabemos o módulo de Z2 e o seu argumento, e agora dá-se o caso de o cis de menos θ1 mais 2kπ ser simplesmente igual ao cis de menos θ1, porque o que nós estamos a fazer é a somar voltas completas ao ângulo de amplitude menos θ1 e, portanto, o seu cosseno e o seu seno são iguais e como o cis de um ângulo é cosseno de θ mais é cosseno desse ângulo mais i seno desse ângulo, vamos ter que esta passagem será válida. E está então demonstrado o resultado. Vamos a um exemplo. Temos este complexo, queremos fazer o seu inverso e fica, portanto, o inverso de 3, que é 1 terço, e o simétrico de π terços, que é menos π terços. Portanto, a aplicabilidade das formas é extremamente simples. A demonstração tem alguma técnica que é importante. Divisão de números complexos. Consideremos Z1 igual a ρ1 cis de θ1 e Z2 igual a ρ2 cis de θ2. Números complexos com Z2 diferente de 0. Isto porque vamos colocar o Z2 no denominador. Z1 sobre Z2 é igual a ρ1 sobre ρ2 x θ1 menos θ2. Quer isto dizer que vamos dividir os módulos e subtrair os argumentos. Para demonstrar o resultado, basta notar que Z1 sobre Z2 é igual a Z1 vezes 1 sobre Z2. Ou seja, dividir por um número é o mesmo que multiplicar pelo seu inverso. Como já foi visto no slide anterior, que o inverso de ρ2 x θ2 é 1 sobre ρ2 x de menos θ2, vamos agora multiplicar estes dois complexos e obter o produto dos módulos, portanto fica ρ1 sobre ρ2,
e a diferença dos argumentos. Também já foi visto que é assim que se multiplicam complexos. Chegamos então ao resultado pretendido com base na regra de multiplicação de complexos e com a regra do inverso de um complexo. Vamos ver um exemplo. Temos aqui dois complexos que vamos dividir. Diz a forma que devemos dividir os módulos e subtrair os argumentos. Cá vai então. 3 sobre 5, já estão divididos os módulos. E agora vamos subtrair a π terços o menos π quartos. Tem que se pôr entre parênteses porque é menos π quartos. Ou seja, vai ficar π terços mais π quartos. Como π terços é 4 dozeavos de π, multiplicando o numerador e o numerador por 4, e π quartos é 3 dozeavos de π, vai ficar 7 dozeavos de π, e chegamos à conclusão que a divisão destes dois complexos vai ser esta que aqui apresentamos. Potenciação de números complexos. Para fazer a potenciação de números complexos, basta considerar, quando temos ρ cis de θ, vai ficar ρ levantado a n cis de n θ. Esta forma é conhecida por fórmula de Moivre, uma forma extremamente importante, demonstração bastante simples. Vamos notar que z levantado a n é o mesmo que multiplicar n vezes o ρ cis de θ, portanto ninguém tem dúvidas que fica ρ levantado a n, mas agora como temos que somar os argumentos, que é assim que diz a regra da multiplicação, vai ficar ρ levantado a n cis de n θ. Vamos ter que somar θ, estes n θs e multiplicar estes n ρs. Vai ficar, portanto, esta fórmula final. Exemplo. Potência de 3x de π terços elevado a 10. Fica simplesmente 3 levantado a 10, que dá um número grande, que eu vou manter assim. E depois multiplicamos o argumento por 10. É o que diz aqui a fórmula. Multiplicar o argumento por 10, fica 10 terços de π. E está então o exemplo dado. Radiciação de números complexos. Vamos ter uma situação mais complicada aqui. É necessário muita atenção e também uma situação muito importante nesta parte da matéria. Um número complexo z diz raiz índice n, onde n é um número inteiro, maior do que 2, é uma raiz índice n de w se z elevado a n for igual a w. Note-se aqui que esta definição é bastante semelhante nesta parte às raízes índice n de um número real. Por exemplo, dizemos que a raiz quadrada de 4 é igual a 2 porque 2 ao quadrado é 4. Dizemos que 3 é igual à raiz cúbica de 27 porque 3 ao cubo é 20, 3 ao cubo é 27. Raiz cúbica de 8 dá 2 porque 2 ao cubo dá 8. Quer isto dizer que a potência da raiz cúbica dá igual ao valor do qual queremos fazer a raiz. Portanto, z diz raiz índice n de w se a sua potência de ordem n for w. Basicamente é o que temos aqui a deduzir. Vamos ver um exemplo. Temos este complexo, cuja potência cúbica fica 2 ao cubo cis de 3 vezes π terços, é o que diz a forma. Ora, 3 vezes π terços dá π. Cis de π dá para desenvolver, fica cosseno de π mais i seno de π. Como o cosseno de π é menos 1 e o seno de π dá 0, fica simplesmente menos 8. Como a potência cúbica de 2x de π terços é igual a menos 8, podemos dizer que 2x de π terços é uma raiz cúbica de menos 8. Portanto, note-se aqui a definição. Temos então que o número, a raiz, portanto, elevada a n, dá o complexo original. 2x de π terços elevado ao cubo dá o complexo original. Portanto, 2x de π terços é uma raiz cúbica de menos 8. Para encontrar uma expressão geral das raízes índice n de um complexo w, vamos considerar w igual a ρ cis de θ e z igual a r cis de alfa e resolvamos a equação z levantado a n igual a w. Ou seja, vamos resolver esta equação. O que é que isto quer dizer? Quer isto dizer que nós estamos habituados no conjunto R em ter que a raiz cúbica de 8 é igual a 2. Ponto final. E não há mais nenhum número que elevado ao cubo dê 8. É apenas o 2. Ora, dá-se o caso de nos números complexos isso não ser assim. Nos números complexos vamos ver que vai haver, além do menos 8, além do 2x de π terços, quero dizer, vai haver mais outras duas raízes, ou seja, vai haver 3 raízes cúbicas de menos 8.
E em geral, quando temos as raízes índice n, vai haver n raízes índice n de um dado complexo. E isto sempre, e é isto que vamos deduzir neste momento, ou seja, temos aqui uma situação em que não é igual ao conjunto R. No conjunto R há apenas uma raiz índice n de um número, ou nenhuma, não é? Quando é raiz quadrada de menos 2 nem sequer existe. Aqui em C vai haver sempre n raízes índice n. Ora, vamos então ter que Z levantado a n igual a W, onde W e Z estão aqui definidos, e o que nós queremos é encontrar os complexos Z que satisfazem esta equação. Ora, se elevamos Rx de alfa a n e igualamos a ρx de n, neste caso a potência índice n, expoente n de Rx de alfa fica R levantado a alfa x de n alfa. E agora, temos uma forma para igualar complexos, diz que dois complexos são iguais quando os seus módulos são iguais e os seus argumentos têm o mesmo lado de extremidade, ou seja, quando o θ1 é igual a θ2 mais 2kπ. Vamos então igualar R levantado a n a ρ e vamos igualar n alfa a θ e ficamos então com esta condição. E agora, queremos saber o alfa vai ficar e o R vai ficar o R igual a raiz índice n de ρ. Portanto, se o R levantado a n é igual a ρ, então o R é raiz índice n de ρ, já que o ρ é um número positivo ou nulo. Portanto, dá sempre para fazer a raiz índice n do número positivo ou nulo. E no caso do alfa, passamos o n para o segundo membro e ficamos com esta expressão. O que é que podemos concluir? Podemos concluir que as raízes índice n de um número vão obedecer a este resultado e para obter valores das raízes índice n basta atribuir valores a k, que se o k pertence a z, vamos ter que atribuir a k o valor 0, 1, 2, 3, 4, mas há um problema. Ainda há pouco eu disse que havia n raízes apenas. Aqui, como o k pertence a um conjunto tem uma infinidade de valores, nós vamos ter que a certa altura eles começam-se a repetir e para isso não acontecer, basta considerar o k pertencente ao conjunto que vai desde o 0, 1, 2, 3, 4 até ao n menos 1. Ou seja, se forem as raízes índice 5, vou fazer 0, 1, 2, 3, 4. Se forem as raízes cúbicas, vou fazer 0, 1 e 2. Vamos então formalizar isto melhor. Aqui está o resultado, conhecido por forma de Moivre generalizada, que nos diz que, dado z igual a ρx de θ, um complexo não nulo, e o n pertencente a n, as raízes índice n de z vão ser dadas por raiz índice n de ρ x de θ mais 2kπ sobre n, em que o k pertence ao conjunto 0, 1, 2, etc. até ao n menos 1. Esta forma é conhecida por forma de Moivre generalizada. Vamos ver um exemplo, naturalmente. Determinamos as raízes cúbicas de 8x de π terços. Pela forma de Moivre generalizada, as raízes cúbicas deste complexo vão ser raiz cúbica de 8, é o que diz, não é? Se é ρx de θ, fica raiz cúbica de ρ de 8, x de θ mais 2kπ sobre n. Ora, o n, como são raízes cúbicas, é 3. E agora, temos que o k pertence a 0, 1, 2. Vamos ter, portanto, que o z0 fica 2x de π terços sobre 3, que é 2x de π nono, ou seja, colocou-se aqui no lugar do k ao 0, fica π terços sobre 3, raiz cúbica de 8 é 2, porque 2 ao cubo é 8. A segunda raiz, que é z1, resulta de pôr no lugar do k ao 1, fica 2x de π terços mais 2π sobre 3. Agora temos que fazer esta conta, 2π é o mesmo que ter 6 terços de π, e 6 terços mais 1 terço dá 7 terços. 7 terços de π dividido por 3 dá 7 nonos de π. E temos, portanto, a segunda raiz, portanto, dividir por 3 é o mesmo que multiplicar por 1 terço, por isso é que ficou 7 terços de π vezes 1 terço, que vai dar 7 nonos de π. Falta a terceira, que resulta de atribuir a k ao valor 2, e portanto fica π terços mais 2 vezes 2π, que é 4π, tudo sobre 3. Reduzimos agora ao mesmo denominador, 4 vezes 3, 12, 12 mais 1 dá 13, fica 13 terços de π a dividir por 3, que vai dar 13 nonos de π, porque dividir por 3 é o mesmo que multiplicar por 1 terço, e chegamos então à conclusão pretendida. Temos então, recorde-se agora, portanto, estas são as 3 raízes cúbicas do complexo original 8x de π terços, e note-se que isto significa que qualquer potência cúbica delas vai dar o complexo original
8 cis de π terços. Se elevarmos esta ao cubo, fica 2 ao cubo cis de 3 vezes π nonos, que dá 8 cis de π terços. Se elevarmos esta ao cubo, acontece a mesma coisa, o mesmo para esta. Algumas características das raízes índice n de um complexo Z. Para terminar a aula, vamos observar que todas as raízes índice n têm como módulo raiz índice n de ρ, que é a distância à origem. E deste modo, isso significa que se têm todas a mesma distância à origem, que elas situam-se numa circunferência de centro na origem do referencial e raio raiz índice n de ρ. Os seus argumentos estão a progressão aritmética de 2π sobre n, significa que para passar de uma para a outra basta adicionar 2π sobre n. Para passar de umas para as outras, sempre 2π sobre n, consecutivamente. E no plano complexo, os seus afixos dividem a circunferência de centro na origem do referencial e raio raiz índice n de ρ em n partes iguais. E são os vértices de um polígono regular com n lados centrado na origem do referencial. Portanto, são características importantes. Vamos aqui ver um exemplo, nada melhor do que um exemplo. Temos aqui as raízes cúbicas de 8 cis de π terços, calculámos há pouco, representadas. Plano de Argand, circunferência centrada na origem de raio 2. E vamos representar cada uma delas, a primeira, a segunda e a terceira. Ora, vão formar todas juntas um polígono regular com 3 lados, que neste caso é um triângulo equilátero. Para passar de Z0 para Z1, basta adicionar ao argumento 2π sobre 3. 120 graus é este ângulo aqui. Para passar para a outra, também 2π sobre 3. É o que aqui está a dizer, progressão aritmética de razão 2π sobre 3. Neste caso, temos raiz cúbica de 8, que é 2, portanto, circunferência centrada na origem de raio, raiz cúbica de 8, e temos então que dividem a circunferência em 3 partes iguais e que formam um polígono regular com n lados, neste caso 3 lados, que é um triângulo equilátero. Portanto, estão aqui ilustradas todas as características descritas nos 3 pontos em cima. Deve-se agora praticar estes conceitos e bem, resolvendo a ficha de complexos fornecida juntamente com esta aula, que também tem exercícios resolvidos em vídeo e, portanto, devem treinar bastante para consolidar os conceitos.